Olá pessoal, bem-vindos ao Lado B, a notícia com Brito Júnior. Publicitário diz que foi pago para fazer pergunta ensaiada ao presidente Bolsonaro. Foi lá naquele cercadinho em Brasília, né? Aquele grupo formado por jornalistas e principalmente seguidores do presidente, que estão sempre lá, e de repente o cara saiu com essa. Perguntou assim: presidente, o senhor assistiu a entrevista do Mandetta no Fantástico? Essa foi a pergunta que o cara diz que foi pago para fazer, né? Para o presidente lá no cercadinho. Esse cercadinho, por sinal, nem existe mais. O Bolsonaro não está parando mais lá para falar. Aconteceu em abril de 2020, em plena pandemia. E o Bolsonaro respondeu para ele: eu não assisto a Globo, viu? Essa foi a resposta do presidente. 3 dias depois, o então ministro da Saúde, Mandetta, que se desentendeu com o Bolsonaro, acabou sendo demitido. Aí veio o Nelson Teich, que ficou pouco. Em seguida veio o general Pazuello, que ficou muito. Bom, o publicitário que está agora denunciando isso diz que foi contratado por um salário de R$2.000 por um canal bolsonarista que tem quase 3 milhões de seguidores na internet. E orientado pela empresa, foi a primeira missão dele, a fazer essa pergunta ao presidente da República no cercadinho. Mandaram, inclusive, por WhatsApp, o texto exato da pergunta que ele tinha que fazer e com uma orientação. Se qualquer outro apoiador for falar com o presidente, você corta, porque o presidente está esperando essa pergunta sua. O cara foi lá e fez aquilo que estava sendo pago para fazer. É curioso porque tem muitas situações que a gente vê envolvendo políticos, candidatos, ainda mais agora nessa época de campanha eleitoral, que está na cara que aquilo foi combinado, né, gente? Ninguém é bobo, né? Ou será que tem muito bobo? Tem, né? Pior que tem gente que acredita. E raramente alguém aparece para contar a verdade, ou seja, que aquilo já tinha sido combinado, não era espontâneo. Eu gostaria de saber de você. Você se sente enganado às vezes assistindo televisão, campanha política, determinados programas de TV? Quais foram as situações que você lembra que te deixaram com a pulga atrás da orelha? Não é possível que está acontecendo isso, que essa pessoa disse isso, fez aquilo. Escreve aí nos comentários, eu adoro saber dessas histórias. E não é só na política, não. Isso acontece muito na televisão, né? Naquelas pegadinhas, principalmente, que fazem tanto sucesso. Todo mundo gosta, todo mundo acha graça. O público ri de tão absurdo que são e inacreditáveis que são determinadas pegadinhas. Mas se fosse só nas pegadinhas, menos mal. O problema é que muitos diretores e produtores de televisão têm como hábito manipular as pessoas em quadros de certos programas. Isso é normal, está normalizado isso no ambiente de televisão. Você vai lá e fala isso, tá? E depois você faz aquilo, e depois sai correndo, e vem receber o cachê aqui. Infelizmente, devido à simplicidade das pessoas, que muitas vezes topam qualquer coisa para ganhar algum dinheirinho extra, o chamado cachê, tem muita gente que se submete a essas jogadas ensaiadas, a esse tipo de manipulação, e acabam se arrependendo depois. Puxa, por que eu fui fazer isso? Mas aí já foi. Já não tem mais nem como consertar aquela situação, vai pegar mal se contar. Eu mesmo já recebi muitos convites, nessa fase em que estou aqui fora da televisão, para dar entrevistas em que o produtor sugeriu a participação de artistas como se fosse algo inesperado ali no meio da entrevista, uma surpresa. Mas já estaria tudo previamente acertado. O que as pessoas vão dizer, o que elas vão me perguntar, e etc. Bom, eu agradeci, mas não topei. Porque na minha cabeça existem coisas que não podem ser combinadas. Ou é ou não é. Só que a maioria dos artistas pensa diferente de mim.
Talvez por isso mesmo eu não seja artista, né? O público não pode mais ser tratado como criança. O público não pode mais ser tratado como bobo da corte. Tem que acabar com essa história. Então eu digo, não se deixe enganar. A TV só vai evoluir quando barracos nitidamente forçados, discussões claramente sem sentido e combinadas, e entrevistas manipuladas forem proibidas e derem lugar ao que é realmente verdadeiro e sincero. E quando eu digo aqui proibir, quero fazer uma ressalva. Não é uma lei para proibir, não estou falando em censura. Essa proibição tem que ser interna, tem que ser um procedimento ético das pessoas envolvidas com a produção de programas de televisão. Elas devem estabelecer a sua cartilha. Olha, isso aqui no nosso programa não pode fazer, tá? Ou a gente vai trabalhar com a verdade, ou a gente vai fazer novela, filme, seriado, porque não dá. E reality show, programa de auditório, são produtos assim, são atrações onde qualquer coisa é possível de ser feita, né? Vale tudo. Mas não deve ser assim, não pode ser assim. E cabe muito ao próprio público que assiste, aplaude e acredita, desconfiar de que está sendo enganado. Inscreva-se no canal e ative as notificações que a gente se fala na próxima crônica aqui do Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau.